Eu quero ver. A luta se fortalecer. Eu quero ver. A mudança acontecer. Eu quero ver. Como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval? Olá, bom dia! Está no ar o programa Eu Quero Ver, da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. Hoje nós vamos falar sobre a política do governo de investimentos em esportes. Estamos recebendo aqui no estúdio Joelma Albuquerque, que é professora do curso de Educação Física da Universidade Federal de Alagoas. Bom dia, Joelma. Quais são as perspectivas para a área da educação física com tantos grandes eventos que estão programados para o Brasil? A área da educação física ela vem sendo muito direcionada para o esporte de rendimento, né? Então, os profissionais da área, né, eles muitas vezes se confrontam no seu campo de trabalho, né, com essa indução, né, da sua atividade ser voltada para o esporte de alto rendimento, exatamente por esse investimento nos grandes eventos esportivos no nosso país. Então, o governo vem restringindo muito o campo só para a área de esporte e vem abandonando as demais atividades? De certa forma, o governo ele vem investindo muito dinheiro, muitos recursos, né, no esporte de alto rendimento. É claro que nossa estrutura hoje comporta também o esporte de lazer e o esporte escolar, que tem tido também um investimento, né, mas não se compara ao investimento do alto rendimento. No PAN de 2007 foram investidos milhões e milhões de reais. Isso trouxe benefícios para vocês depois do evento? Na verdade, as perspectivas não é aquilo que já se previa, né? Já se previa antes do PAN, né? As críticas, os críticos do esporte no país, os pesquisadores já previam, né, que essa infraestrutura de mega eventos esportivos, elas sempre vêm a ser construídas, né, com recursos parte públicos e parte privados. Né? E o que aconteceu, o que a gente constata que aconteceu é que esses grandes centros esportivos, né, eles foram grande parte leiloados, né, e isso tornou, né, os equipamentos, que a gente chama de equipamentos esportivos, muito restritos, né? E isso, a gente pensa, né, que esse investimento foi grande parte público, né? E é claro que esses equipamentos esportivos deveriam servir, né, aos trabalhadores que, em última instância, foi quem financiou, né, com seus recursos, que é o recurso público, né, a construção desses equipamentos. Então, pelo que você está dizendo, essa justificativa do governo em realizar as Olimpíadas, a Copa do Mundo, os Jogos Militares, que vai acontecer agora em 2011, para deixar essas obras para uso da população, não é justificável. Isso não vem, de fato, acontecendo, né? E a concentração é muito grande, né? A concentração de recursos, né? A gente tem 300 milhões de reais investidos em uma única arena esportiva, né? E que vai ser, no fim, restrita a poucas pessoas, né? Quando muito aos poucos atletas de alto rendimento, né, que a gente tem no Brasil. E isso, a gente sabe que a ampla maioria, né, dos trabalhadores, eles não ficam sem esse acesso, né, essa infraestrutura, né, e esses recursos poderiam ser dirigidos para outro tipo de política, né, que, de fato, atendesse às necessidades da ampla maioria dos trabalhadores do país. Né. Como é que você avalia, que consequências traz esses grandes eventos para o Brasil? Olha, a gente tem dentro da área da educação física, né, esse entendimento crítico sobre o esporte para o público. Né? Isso não necessariamente, né, eu enquanto pesquisadora, mas grupos de pesquisa, né, vem desenvolvendo estudos sobre isso, né, e isso vem sendo comprovado. O que é o esporte para o público? Né? É aquele esporte que tem, né, que gera um lucro, né, em cima da expectação, de você ser um simples espectador, né? Então, as pessoas vão assistir, consomem os subprodutos, né? E a gente pode pegar vários exemplos de empresas esportivas que vêm, né, acumulando muito dinheiro, né, com esse esporte para o público, né? Dá exemplo da Nike, Adidas, né, e várias marcas que vêm, né, vendendo seus produtos por meio desses mega eventos esportivos, né? Então fica aquele esporte de consumo, né? Eu vou consumir o esporte e não vou usufruir daquela prática que foi construída socialmente, né, e desenvolvida historicamente pela humanidade, né, para me formar enquanto ser humano. Então aquilo, né, vai dando esse caráter,
né, do esporte para o público, que a gente vem chamando de esporte para o público. Você tem acompanhado em alguma cidade ou através da mídia alguma mudança, boa ou ruim, em cidades brasileiras devido às Olimpíadas e aos Jogos? As mudanças, elas são, como eu falei anteriormente, pontuais, né? Em relação à parte positiva, né? É muito pontual. A parte negativa a gente vem acompanhando, né? Não só no país, mas há exemplos de realizações fora aqui do país, né? Como foi a Copa do Mundo da África, né? A gente viu, às vésperas de iniciar a Copa do Mundo da África, né, greves de trabalhadores que vinham construindo o estádio, que estavam sem receber, né, seus salários pela construção do estádio e etc. No Brasil, né, vem acontecendo algo que nos assusta, né, a princípio, né? A gente teve visitando o Rio Grande do Norte em julho do ano passado e a gente viu, né, a destruição, né, de parte de bairros, né, destruição de creches e residências mesmo de pessoas que vivem ao redor das arenas que serão destinadas à Copa do Mundo 2014. Né? Então isso precisa ser algo, né, de fortes mobilizações mesmo, né, que o esporte ele não leve, né, a esse tipo de grau de desumanização. Ok, Joelma, muito obrigada pela sua entrevista esclarecedora, que nos mostrou que além de esporte e de competitividade, o Brasil deve investir em educação esportiva, atividades físicas. Foi isso que eu entendi na nossa entrevista. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Entenda um pouco mais sobre a Lei Maria da Penha no quadro É Direito Seu. Bom dia, Juan. Bom dia, Morgana. Bom dia, telespectador do programa Eu Quero Ver. No quadro de hoje, É Direito Seu, falaremos da Lei Maria da Penha. Essa lei que veio de uma certa forma para amparar e proteger, né, as mulheres que sofrem todo tipo de agressão, principalmente em seus lares. A Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, ela foi criada como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, e estabelece medidas de assistência e proteção a mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. O poder público tem a obrigação de desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Para os efeitos da lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas. Então você, minha amiga, que se encontra numa situação dessa, ou já passou por uma situação dessa, antes de mais nada, exija o seu direito. Não deixe de reclamar, não deixe de denunciar o seu agressor. Muitas vezes a pessoa que passa por isso tem receio, né, aquela preocupação de fazer a denúncia. Mas você tem o direito de ser feliz, tem o direito de ter uma vida tranquila. Então não deixe que isso continue. Procure os órgãos competentes, procure o seu direito e exija o seu direito. É direito seu. Está chegando ao fim mais uma edição do programa Eu Quero Ver. Você pode entrar em contato conosco pelo endereço eletrônico euquerovercut@gmail.com.
você nos acompanha aqui no canal 12 da NET, todos os dias de segunda a sexta, às 11h30 da manhã, com reprise às 7h30 do dia seguinte. Mas se você quer nos acompanhar pela internet, confira no blog www.euquerovercute.blogspot.com. Muito obrigada pela sua audiência, trabalhador. Até o próximo programa. Eu quero ver, A luta se fortalecer, eu quero ver, a mudança acontecer. eu quero ver, Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval? eu quero ver, A luta se fortalecer, eu quero ver, a mudança acontecer. eu quero ver. Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval?